Boa tarde, gente. Eu me chamo Cíntia, vou estar aqui com vocês, vou espelhar nossa apresentação de hoje, tá bom? Só um instante. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer, ao pessoal da Universidade Federal do Piauí, grupo de pesquisa em saúde coletiva, pelo convite, em estar aqui com vocês hoje. Eu sou enfermeira Cíntia Lima Sampaio, formada pela Universidade Federal do Ceará. Trabalho no Hospital Universitário Walter Cantídio, aqui também no Ceará, Fortaleza. A minha experiência é na área de saúde mental e psiquiatria, e a minha linha de pesquisa, desde a graduação, sempre foi voltada para saúde ocupacional, especialmente do trabalhador de enfermagem, e qualidade de vida. E hoje, com o curso de saúde mental no trabalho, como cuidar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a síndrome de burnout, manifestações e características. Vamos entender um pouquinho o que é, como a gente pode fazer para identificar e principalmente preveni-la, Passar aqui. Esse nome, burnout, ele vem do inglês, tá certo, gente? Numa tradução o mais próximo possível do entendimento para o português seria esgotamento profissional. Então, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é o nosso assunto de hoje. Burnout, ele veio da junção de duas palavras do inglês. Burn, que significa queimar, e out, fora. Então, a gente pode perceber um pouquinho desse significado pela analogia aí do palito de fósforo, que vocês estão vendo na imagem, certo? Esse trabalhador, essa pessoa que vai desenvolver o burnout, ela começa com todo o gás, acende a chama o máximo possível e, diante das medidas de enfrentamento que ela tem, das condições que são proporcionadas pelo meio, ela vai desgastando o máximo possível, consumindo todo esse combustível até restar somente o palitinho seco, Então, o nome vem desse entendimento dessa configuração, tá certo? Ele surge em decorrência do estresse físico e emocional crônico relacionado ao trabalho. Isso aí a gente também pode ter como uma novidade relativamente recente na Classificação Internacional de Doenças, o CID, que é um manual que orienta os diagnósticos médicos. Desde esse ano, janeiro de 2022, ficou bem específico que burnout está relacionado ao ambiente ocupacional. Anteriormente, ele poderia ser relacionado ao ambiente ocupacional, mas um esgotamento vital também, relacionado a outros afazeres. Isso pode ser tido como um ganho, a nível de saúde pública, identificar que o trabalho também é um ambiente de proteção de saúde mental. No entanto, se ele não tiver uma configuração adequada, de todos os processos que envolvem esse trabalho, ele também pode servir como um ambiente extremamente adoecedor. Então, o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, das entidades médicas diante disso, é um benefício para o trabalhador. E a síndrome é composta por 3 dimensões básicas, Tem que ter isso para a gente categorizar como burnout. Exaustão emocional, despersonalização e ausência ou baixa realização profissional. Da onde vem essa exaustão emocional? Do lidar cronicamente, cotidianamente, com situações extremamente desgastantes, Seja de relacionamento interpessoal, ambientes de trabalho que tem um relacionamento muito desgastante, que envolvem pessoas que estão em sofrimento, em adoecimento, ou mesmo trabalhos que são mais burocráticos, mas têm uma alta demanda, uma alta pressão e responsabilidade, que levam o trabalhador a uma exaustão emocional.
despersonalização, que é um sintoma psiquiátrico, né? Quando o indivíduo ele não consegue se ver como ele se via antes, né? É como se ele estivesse no piloto automático, ele não consegue se engajar inteiramente nas suas atividades, de reconhecer a si mesmo, reconhecer o ambiente que ele está como parte da sua vida, como se ele estivesse assistindo aquilo tudo passar diante dos seus olhos e tá ali ligado no piloto automático. Vocês compreendem? Acredito que alguém já deve ter tido essa sensação num momento de muito cansaço, né? Mas aí a gente vai conseguir, ao longo dessa tarde também, diferenciar o que é o cansaço do burnout, que são coisas completamente diferentes, tá bom? E a ausência da realização profissional. Você pode estar exercendo a mesma atividade que você exercia antes, né? De repente, até com um nível de gratificação financeira maior, de reconhecimento na instituição maior, mas a sua realização não acompanha, né? Essa é uma característica muito presente também. A pessoa lutou para conseguir aquele local, aquele trabalho, mas ela não traz a realização que era esperada, ou que antes era, né, fazia parte da satisfação profissional, mas que de alguma maneira não preenche mais aquela satisfação. É importante a gente falar de burnout porque ele traz alterações ao longo prazo, né, no corpo da pessoa, afetando a sua saúde física e mental e tornando-a vulnerável a diversas doenças virais, resfriados, né, que, embora a maioria das pessoas tendem a visualizar esses sintomas como extremamente físicos, biológicos, o nosso corpo ele é um conjunto muito harmônico, né? Se a saúde mental não está em equilíbrio, não está alinhada, o corpo sofre também. A imunidade baixa, a gente vai ter vários sintomas físicos, né, que são somáticos, decorrentes desse adoecimento ou desse sofrimento mental, que vão ser manifestados numa tosse, refluxo, diarreia, né? Como a gente vai ver aqui ao longo da apresentação. E um outro prejuízo também são nas relações profissionais. O trabalho em equipe ele é totalmente prejudicado, porque o funcionário ele perde a capacidade de compreender o sentimento ou a reação das outras pessoas. Então, o burnout ele vai ter consequências devastadoras para aquela pessoa que está sofrendo e, consequentemente, sua família, sua rede de apoio, mas também para a empresa e para as pessoas que precisam do serviço oferecido pelo trabalhador, né? Porque se o funcionário ele não tem a capacidade de compreender o que o outro está pedindo, as necessidades desse cliente, desse paciente, né? Seja qual for o meio que o trabalhador está inserido, obviamente ele não vai conseguir alcançar as necessidades daquela clientela. Então, o serviço é prejudicado. E, consequentemente, a empresa também vai sofrer isso, né? A gente vai chegar no que a gente chama de presenteísmo. É quando o trabalhador está presente ali, ele executa suas funções, mas o rendimento é baixíssimo. E o absenteísmo também pode acontecer, que é quando essa pessoa começa a faltar por diversos problemas de saúde decorrentes do burnout. Aqui a gente tem as principais atitudes que geram um alerta de burnout, né? A minha intenção aqui com vocês não é que a gente consiga identificar propriamente esse diagnóstico, né? Até porque não é uma doença, é uma síndrome, envolve vários sintomas. Isso aí precisa de uma avaliação médica. Eles podem se respaldar, né, os médicos, em questionários que foram aprovados para isso, para essa avaliação de burnout, mas também vai ser feita toda uma avaliação da personalidade da pessoa, de como ela se comporta diante de várias situações, de como é esse antecedente, de quais são seus planos para o futuro. Então, por isso que precisa do apoio profissional para chegar nesse diagnóstico.
Mas o que a gente não pode fugir, né, que a gente consegue identificar em vários pacientes, são que essas pessoas, elas são extremamente dedicadas, né? Muitas vezes se destacam em relação à produtividade, chegam em patamares elevados nas suas carreiras, porque tem um perfil muito crítico e de muita dedicação. E por algum momento, né, ao longo desse percurso, ocorre um desequilíbrio entre o tempo, dedicação e energia desenvolvido no trabalho e o desenvolvimento do autocuidado, né? O trabalho pesa muito, o autocuidado fica a desejar, então a gente pode vir a ter o burnout, né? Em mais ou menos tempo. E as atitudes de alerta, né, que a gente precisa identificar em nós e nos nossos colegas que podem levar a burnout são necessidade constante de provar o seu valor, né? A pessoa acha que tem que estar fazendo sempre mais, porque senão ela vai ser demitida, porque senão as pessoas vão achar que ela está relaxada. É uma necessidade de provar o seu valor de uma maneira exagerada, né? Incapacidade de se desligar do trabalho. Quando você vai para casa, tem um feriado, mas ainda fica ligado no WhatsApp, vendo as novidades, né? Não consegue, por alguns minutos, horas, né, por um final de semana, desligar daquela atividade completamente e se dedicar a outras coisas na vida que são tão importantes ou mais do que o trabalho, né? Como a sua própria saúde, o lazer, o relacionamento familiar, a alimentação, a atividade física, né? Não enxergar que existem outras necessidades além das profissionais, como se a felicidade fosse ser alcançada quando você ganhar o salário tal, ou chegar a passar no concurso tal, ou alcançar nível determinado naquela empresa, né? Como se só isso fosse importante. Fugir de conflitos, sempre aceitando as situações, né? A gente sabe que onde existem pessoas, existem conflitos porque existem ideias diferentes, e aí o que nós precisamos fazer é manter uma comunicação eficaz, né? Respeitar a ideia do outro, mas sempre fugir de conflitos também é uma atitude que pode levar a burnout, porque essa pessoa que foge do conflito, normalmente ela engole e aceita coisas que ela não concorda, não expõe a sua opinião porque ela não sabe a maneira mais pacífica de expor isso, mas isso não fica à toa. Vai vir com consequências psicológicas, consequências de sofrimento emocional e, às vezes, até desgaste físico, por estar executando um trabalho redobrado que outra pessoa não quis fazer, mas para evitar o conflito, deixa que eu vou lá e faço, né? Então, traz essa sobrecarga. Outra atitude de alerta, inversão de valores pessoais, colocando o trabalho acima de tudo, sentimento de vazio interno, apesar de se dedicar ao máximo, de fazer tudo o que pode, de priorizar o trabalho, essa pessoa não se sente realizada, completamente realizada. Ela carrega um sentimento de vazio muito grande. E por isso que ela busca sempre mais, e sempre mais preenchendo isso com o trabalho, né? Perda das principais características de sua personalidade. Se antes era uma pessoa que conseguia ter momentos de lazer, de leveza, ria, contava piada, né? Ela vai perdendo isso e vai se considerando uma pessoa mais rígida, mais fechada. Embora tenha mudanças ríspidas de comportamento, né? Uma hora tá tudo bem, mas o mínimo desenrolar das coisas que não acontecem exatamente como ela queria pode trazer uma irritabilidade muito grande, uma frustração muito grande, assim como intolerância com as pessoas que rendem menos, que não conseguem produzir tanto quanto elas, e não enxerga que tudo isso é um problema, né, que precisa ser avaliado. Nossa vida é um desafio, né? Lidar com todas essas demandas bio, psico, socioculturais e espirituais. Então, a gente vai tentando manter o equilíbrio, né? Horas pesa para um lado, horas pesa para o outro, mas
permanecer num ritmo em que o trabalho vai ser a prioridade sempre e não enxergar que isso é um problema, é um sinal de alerta para burnout, tá bom, gente? Aqui eu trouxe algumas estatísticas para a gente entender também o quanto isso é prejudicial, né, para a nossa população. Em 2019, uma pesquisa feita por essa associação brasileira que faz uma avaliação do estresse, né, a gestão do estresse a nível internacional estimou que 32% da população econômica ativa sofre de sintomas de burnout. E uma pesquisa online realizada com 3,6 mil profissionais da saúde em setembro de 2020 revelou que 83% daqueles que estavam na linha de frente contra a Covid-19 declararam sintomas de burnout. E aí eu chamo a atenção de vocês também porque recentemente, né, a maioria das pesquisas que envolveram burnout, saúde mental em relação a trabalhadores foi voltada para os trabalhadores da saúde que estavam na linha de frente da Covid-19. Mas a gente tem uma parcela enorme de trabalhadores que também fizeram parte da linha de frente, né, que estavam trabalhando e que não foram pesquisados. Né? E por não serem pesquisados, a gente não conseguiu identificar e desenvolver intervenções para a saúde mental deles também, né? Várias empresas ainda permaneceram presenciais porque eram serviços essenciais, embora não fossem diretamente serviços de saúde, ou mesmo pessoas que trabalham em hospitais e serviços de saúde que não têm uma formação na área de saúde, né? É aquela pessoa que faz a limpeza, que provê a alimentação, que faz a segurança, né? Então, todas essas pessoas também estiveram presentes nesse momento de tanta fragilidade, né, emocional para a sociedade. Então, a gente ainda está vivendo consequências disso e muitas pessoas, a partir de agora, né, que os casos da Covid estão diminuindo, que não estão ocasionando tantas mortes, é que vão começar a atentar para a saúde mental e para a consequência emocional disso e vão procurar os serviços de saúde. Aqui também dessa mesma associação, a gente tem um panorama, né, onde o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com maior incidência de burnout na população economicamente ativa. Então, o Brasil está em alerta no mundo, né? No Japão a gente tem 70%, é bastante, né? Um número altíssimo. Tanto que as maiores taxas de suicídio a gente tem na população japonesa, que é algo muito alarmante, mas em segundo lugar, a gente tem aí o Brasil também, com 30% de maior incidência de burnout, maior do que a China e os Estados Unidos, que a gente sabe que são superpotências, né, que a produtividade, o ritmo de trabalho é extremamente intenso, mas ainda assim o Brasil supera esses países. E quem são as pessoas que estão mais propensas à síndrome de burnout? A gente tem, de acordo com aquelas características que eu falei para vocês, né, características pessoais e também características profissionais, né, de lidar com relações interpessoais intensas durante o trabalho, altas demandas, necessidade de produtividade, de errar o menos possível, a gente tem alguns profissionais que estão em maior risco, né? Como profissionais da área da educação, da saúde, da assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres, principalmente, que enfrentam dupla jornada, correm um risco maior de desenvolver o transtorno mental, né, da síndrome de burnout. E pesquisas têm evidenciado uma forte associação entre os problemas de saúde mental e os baixos níveis de atividade física, né? E eu trouxe isso porque eu achei muito interessante também, já para a gente pensar em medidas de prevenção individual e também institucional, né? Quando as empresas trazem um momento de ginástica laboral, quando no seu dia a dia você prioriza também alguns momentos de atividade física, isso é uma prevenção para
problemas de saúde mental e para burnout, embora para a maioria das pessoas possa parecer que não tem uma associação direta. As principais causas, né, do burnout, como nós já adentramos um pouquinho, mas para reforçar, é a sobrecarga de trabalho, falta de prevenção de riscos laborais, sejam riscos físicos, biológicos, ergonômicos, né? A falta de prevenção disso também pode ocasionar burnout, desequilíbrio entre a carga de trabalho e os recursos disponíveis na instituição, onde existe uma demanda muito grande de trabalho, mas os recursos para que se alcance essa demanda são poucos, a má qualidade das relações interpessoais de trabalho, seja em relação aos chefes e subordinados, seja em relação aos pares, ou mesmo o perfil, a clientela que você atende, todas essas relações interpessoais, quando são de má qualidade, podem ocasionar o burnout. Falta de oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento, né? Você se sentir estagnado, né? Numa rotina que não tem melhorias, que não tem aprendizado, que não tem desafios. Horário de trabalho excessivo, altos níveis de exigência, falta de habilidade para organizar as tarefas, né? Quando você recebe várias tarefas, mas não tem aquela experiência ou mesmo uma orientação do que é mais importante, o que deve ser feito primeiro, qual o tempo que você vai designar para cada uma delas para saber o que é possível ser feito, né? Isso aí também pode ocasionar burnout. Os sintomas, o que é que essa pessoa vai sentir? Uma exaustão extrema. E aí a gente precisa diferenciar o que é essa exaustão extrema com o cansaço, né? Quem está cansado, se descansar, melhora, né? No final de semana, numas férias, você volta revigorado, pronto. Aí a gente pode definir que você estava cansado. No burnout, essa exaustão extrema não tem fim. Você pode dormir uma noite bem dormida, né? 8, 12 horas seguidas, mas ainda não vai estar recuperado. Você pode ter um final de semana prolongado, com feriado, e ainda assim não vai estar recuperado. Você pode ter férias, que você não vai fazer nada, vai descansar, ou vai mesmo aproveitar em alguma atividade que você queira, mas ainda assim você não se sente descansado o suficiente, porque essa exaustão, ela não é só física, ela é física e emocional, né? Insônia, e aí eu quero muito chamar a atenção para vocês para esse sintoma. A insônia, ela é um indicador extremamente importante. Tanto ela é decorrente de transtornos mentais, como ela é um sinal que vai, se não for corrigido, né, se não for ou tratado, ele pode ocasionar vários transtornos mentais. Então, manter o seu sono em dia, ter um horário de descanso e repouso, que satisfaça as suas necessidades é fundamental para que não aconteça o burnout, assim como não aconteça outros transtornos mentais, porque ansiedade e depressão, elas estão extremamente relacionadas com burnout. A maioria das pessoas só vai procurar os serviços de saúde e é identificado burnout associado a esses quadros de ansiedade e depressão. Essa pessoa também vai ter um sentimento de fracasso intenso, baixa autoestima, pensamentos negativos, né? Muita frustração de tentar e não conseguir realizar as atividades da maneira que ela gostaria, dificuldade para se concentrar e perda de memória, o que vai ter um prejuízo enorme para o trabalho, né? O local que ela está desenvolvendo, isolamento e irritabilidade e falta de prazer nas atividades, né? Principalmente atividades que antes ela sentia prazer e hoje ela não vê mais. Alguns sintomas físicos também podem acontecer, né? Como eu falei para vocês, o nosso corpo ele é um conjunto harmônico. Então, alguma coisa que não está funcionando a nível emocional vai ter sim uma reverberação a nível físico, né? Então, essa pessoa pode ter dor de cabeça com frequência, ou enxaqueca, palpitação,
pressão alta, dores musculares, sensação de estar sempre tenso, né? Os ombros rígidos, dor nas costas, crises de asmas, distúrbios gastrointestinais, né? Que tem a ver com diarreia, náusea, vômito, alergias alimentares até, falta de apetite. E o que, que a gente pode fazer, né, uma vez identificado que essa pessoa está em burnout? Primeira coisa, procurar ajuda profissional, porque vai ser necessário um tratamento. Esse tratamento ele pode ser medicamentoso, né? Provavelmente vai exigir um afastamento, né, que pode ser de 15 dias a até 2 anos, quando já vem associado com uma depressão. E terapia. A psicoterapia, a ajuda de um psicólogo para lidar com as emoções, né, causadas durante esse percurso de muita dedicação extrema ao trabalho, que fez com que necessidades pessoais fossem suprimidas, né? Além da atividade física, alimentação e sono, que são cuidados, né, formas de autocuidado que necessitam estar de maneira constante na nossa vida, para que a gente possa manter a saúde física e mental alinhada, né? O que, que a gente precisa também, né, de recomendação para essa pessoa? Não usar a falta de tempo como desculpa para não praticar exercícios físicos e não desfrutar de momentos de descontração e lazer, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, quando estão nesse ritmo de trabalho tão acelerado, às vezes usam até a falta de tempo, né, como algo positivo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, não tenho tempo, né? Quando na verdade isso é extremamente adoecedor. Conscientize-se de que o consumo de álcool e de outras drogas para afastar as crises de ansiedade e depressão não é um bom remédio para resolver os problemas. E aí eu vou mostrar para vocês um quadro também em relação a esse consumo de álcool, dos limites, né, que são aceitáveis. Por que que eu trouxe isso como um destaque, né? Como enfermeira, que já atendi várias pessoas da comunidade, né? E até visualizo dentro da sociedade mesmo, né? Familiares, colegas, que muitas vezes as pessoas, para desopilar, né? Trazer essa sensação de descanso, de lazer, acabam focando sempre no consumo de álcool. E aí isso vai levar a uma série de outros adoecimentos, tá? Avalie o quanto as condições de trabalho estão interferindo em sua qualidade de vida e prejudicando a sua saúde física e mental. E avaliar também a possibilidade de propor uma nova dinâmica para as atividades diárias e objetivos profissionais. Ou seja, alinhando os aspectos profissionais, né, de dedicação ao trabalho, de tempo disponível para realizar as tarefas, mas também de tempo destinado a cuidado da saúde, né? Alimentação, sono, lazer, tá certo? Aqui é o quadrozinho que eu falei para vocês em relação ao consumo de álcool. É uma calculadora fornecida pela Biblioteca Virtual da Saúde. Vocês podem acessar por esse link aí, né, que está disponível logo acima. Que ela vai dar o cálculo do nível máximo de recomendado, né, para o consumo de álcool. Porque a Organização Mundial de Saúde considera o consumo máximo de 21 unidades de álcool por semana para homens e 14 unidades de álcool para mulheres. Mas o que são essas unidades, gente? Unidade não é a latinha, ou a taça, ou a dose, tá? A cerveja, por exemplo, uma lata que tem 350 ml, ela corresponde a 1,6 unidades de álcool, né? Então, a gente considera um bebedor excessivo aquela pessoa que consome mais de 21 unidades por semana para homens e mais de 10 unidades por semana para mulheres. Isso aí por semana, tá? Aí você pode dizer, ah, mas eu quase nunca bebo, só bebo em aniversário, festa, alguma coisa assim, bem esporádica, eu passo de meses sem beber, certo? Mas se num único episódio, né, você exacerbar a quantidade
de 10 unidades para homem e 7 unidades para mulher, você também é considerado um bebedouro excessivo. Isso aí é só um parâmetro para pessoas que têm uma saúde em dia, né? Que não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem problema renal, problema no fígado, não tem histórico familiar, porque numa avaliação tudo isso precisa ser considerado, né? Então, é só um alerta para vocês, porque eu sei que a maioria da população consome muito mais que isso. Dicas que podem contribuir para a saúde mental no trabalho. Primeira coisa, identificar seus limites, né? Não pegar mais atividades, não pegar mais extra, mais responsabilidades do que você dá conta. Algumas coisas nós não podemos escolher porque fazem parte das nossas atividades. Então, quando extrapolar os seus limites, que isso não seja por períodos frequentes ou prolongados, né? Que seja uma situação esporádica, né? De urgência. E quando fizer uma jornada mais longa, compense dormindo e comendo bem. Geralmente, o que a gente faz numa jornada mais longa, mais corrida? A gente se alimenta mal, a gente não bebe água e a gente não descansa, né? Então, se essa jornada ela vai ser mais longa, tente fazer um planejamento para isso durante a jornada e também no pós, para que o descanso ele seja efetivo. Liste os seus projetos do trabalho, estabeleça prioridades, delegue tarefas, não centralize todas as responsabilidades, né? Confie nos seus colegas e saiba trabalhar em equipe. Aprenda a dizer não para evitar sobrecarga. E aí, o que você fizer, você vai fazer com qualidade, com satisfação. Isso aí vai ser muito bom para você, para os clientes, para a empresa. Evite buscar a perfeição. Isso aí não é para a gente ser relapso ou fazer as coisas de qualquer jeito, tá, gente? É só porque a perfeição ela não existe, né? Então nós temos que buscar fazer o melhor possível diante das condições que nós temos, né? Buscar a perfeição é inatingível. E se é inatingível, vai trazer frustração. Para se acalmar, pratique a respiração consciente, né? No momento de estresse, você dá aquela fugidinha, puxa o ar pelo nariz, como quem cheira uma flor, solta o ar pela boca, como quem sopra uma vela, né? Praticar essa respiração 6 vezes, 10 vezes, já faz com que o cérebro fique mais oxigenado, a pressão sanguínea baixe um pouco e você consiga tomar uma decisão, uma atitude com nível de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, um pouco mais baixo, né? Vai ajudar você a agir com mais serenidade e menos impulsividade. Faça exercício físico ao menos 3 vezes por semana e tenha atividades de lazer. E aí, eu coloquei uma frasezinha só para a gente refletir, né? Eu acredito que muitos de vocês já viram. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansem, e então viva o que eles sonham. Mas será, né? A gente, muitas vezes, uma visão de meritocracia, né, que é dar o poder a quem merece, a gente desconsidera as questões individuais, né? As batalhas de cada pessoa, as dificuldades sociais que existem no meio. E quem, né, segue à risca, ao pé da letra, o que está aí por um longo período, com certeza o que vai alcançar não são seus sonhos, né, mas são doenças, né, porque o nosso corpo é humano, né? Nós não somos máquinas, a gente não está aqui só para trabalhar, a gente está aqui para trabalhar, para se fazer útil para a sociedade, mas também aproveitar todos os aspectos que a vida oferece, né? Então, existe já uma outra versão dessa frasezinha aí, desse provérbio japonês, né, que é: estude enquanto puder, trabalho necessário, viva, porque a vida não é uma guerra, e viva o que você planejou.
né? Essa é a reflexão que eu tenho a dar para vocês, né? O nosso tempo é curto, mas se a gente falar de burnout, né, de adoecimento relacionado ao trabalho, o que a gente pode pensar como maior nível de prevenção é isso, é tentar buscar o equilíbrio, né? Trabalhar com prazer e viver também os outros aspectos que a vida oferece, né? Dentro da família, dentro da espiritualidade, dentro do lazer, né? E para isso existe uma corresponsabilização, não só do trabalhador, né? Que aí a gente tem as atividades individuais, né? As dicas que eu dei para vocês, mas também a nível de empresa, instituição, a nível de políticas públicas e com os profissionais da saúde que precisam ter um olhar atento para identificar essas pessoas que estão em sofrimento e vão procurar os serviços de saúde, né? É um trabalho conjunto que a gente está identificando a necessidade disso. E aí, mais uma vez, eu agradeço a pessoal da UFPI por estar atento, né, à necessidade desse assunto. E foi um prazer estar com vocês, tá certo?